Igreja, com muita alegria, nós acolhemos reverenda Lídia, superintendente do distrito do Irajá, nos dá a honra da presença, por favor, pastor. Pastor Zezinho, seja bem-vindo, Deus abençoe, uma alegria. A pastora Lídia está na companhia de uma irmã aqui, querida, como é o nome da irmã? A irmã Rita, seja bem-vinda, querida, que Deus abençoe, sinta-se à vontade no nosso meio. Amém? Que o Espírito Santo possa dilatar os nossos corações e o Espírito de Deus falar poderosamente aos nossos corações essa manhã. Deus te abençoe, pastora. Vamos orar e abençoar a vida da nossa pastora. Essa mulher tem uma responsabilidade muito grande, gente. Investidura que está na vida dela é alta e precisa muito das nossas orações. Senhor, nós colocamos a vida da tua serva nas tuas mãos. Como está escrito, Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor. E quando o Senhor subiu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, dons às mulheres. E a tua serva, eleita, revestida do dom, de chamado para pastorear, de chamado, Senhor Deus, para superintender esse distrito. Deus, ser com a tua filha, com a mulher, com a esposa, com a mãe, ó Deus, com a líder. Nós pedimos especialmente pela pregadora, que o Senhor a use com autoridade, com poder, que ela fale com toda a propriedade nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Obrigada, pastor. Poder se sentar, queridos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, agradeço ao pastor André por essa oportunidade, e a minha incumbência hoje fui desafiada a falar do tema do aniversário, né, da igreja, e nós precisamos de ajustar o nosso crescimento. Esse é o desafio, não é? E nós vamos estar, então, lendo a palavra. Eu vou estar pedindo para a mídia colocar a referência. Eu coloquei só a letra E. Em vez de colocar o nome do livro, eu só botei a letra E. Eu sei que a referência é 2:21. Vocês sabem qual é o tema, né? O livro do tema. Eu sei qual é o versículo, mas eu não botei o nome do livro aqui. Vocês podem me ajudar? O tema do aniversário da igreja. Vocês, Efésios, eu botei só a letra E. Efésios 2:21, não é isso? Efésios 2:21. Você pode colocar, isso, amém. Igreja, vamos nos colocar de pé como bons metodistas que somos, e vamos estar lendo então essa palavra, e eu espero edificar a sua vida nessa manhã, amém, queridas? Então, diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Podemos ler juntos? Vamos lá? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Podeis assentar, queridos. Então, quando nós falamos sobre essa palavra, nós estamos falando que a palavra de Deus fala sobre um crescimento, e esse crescimento é um crescimento espiritual. Amém? Então, nós estamos aqui na escola dominical. E nós estamos na escola dominical porque nós queremos aprender mais a palavra. Nós queremos poder fazer perguntas. Nós queremos poder nos alinhar com aquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos de pensar e deixar pensar como nós somos bons metodistas, não é? Mas é muito importante que nós tenhamos essa visão. A escola dominical, ela nos dá uma direção de que nós podemos estar
compartilhando as nossas circunstâncias e podemos estar ali nos alinhando com a vontade de Deus através daquele compartilhar. Então isso nos traz uma caminhada de crescimento espiritual, porque nós estamos aqui e nós estamos falando sobre esses benefícios que estão à nossa disposição. É muito interessante, porque nós temos os cultos, nós temos a fogueirinha, nós temos o culto de adoração, nós temos a escola dominical, o culto de oração, né, que nós temos aqui. Então, tudo isso vai contribuindo como benefício para o nosso crescimento espiritual. E, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que entende que é no corpo de Cristo. É no corpo de Cristo, queridos. A palavra de Deus diz que aonde se reúne 2 ou 3, ali o Senhor se manifesta. Na nossa casa, nós sabemos que nós podemos e devemos orar, devemos ler a Bíblia todos os dias. Ali nós somos como aquela fonte que sai, uma fonte a jorrar do nosso interior, como aquela mulher do poço, não é verdade? Aquela mulher, ela foi edificada tanto por Jesus, que naquele momento ela começou a ter uma fonte que ela deixou os cântaros. Ela não precisava mais dos cântaros, porque ela já tinha a fonte dentro dela. E quando nós estamos aqui, nós estamos compartilhando com os nossos irmãos esse crescimento. E nós temos esse benefício de fazermos parte da nossa família na fé. Amém, queridos? Então, que bênção que você está aqui. O meu desafio para você é que dentro dessa perspectiva de crescimento, você olhe para esses bancos e você veja quem está faltando. E você comece a ligar para as pessoas que estão faltando e traga hoje à noite. Porque eu tenho certeza que Deus quer que você seja um canal de bênção. Deus quer que você seja um veículo para que outros irmãos que não estão aqui possam estar junto com você. Amém, queridos? Então não esqueça que hoje à noite você tem que trazer pelo menos mais um com você. Porque tem que dobrar esse número, tem que ser mais, porque nós fazemos parte da nossa família na fé, e todos nós somos responsáveis para o crescimento da nossa igreja. Queridos, é o sacerdócio universal. Amém? Nós crescemos e fazemos o outro crescer. Essa é a dinâmica daquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Nós precisamos de ser maduros espiritualmente para levar outros a esse crescimento. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que o Espírito Santo começa a nos mostrar que existem benefícios à nossa disposição, e um deles é tudo o que a sua família da fé oferece. Amém, queridos? Aproveite para se conectar em tudo que a igreja te oferece, porque são os benefícios que você tem para o seu crescimento. E aí, quando você estiver cheio, você não pode ser como o Mar Morto, que retém a água. Quando você estiver cheio, você tem que compartilhar, e você tem que trazer outros para Jesus. Queridos, o maior desafio que nós temos como cristãos é não estarmos infrutíferos. Eu não sei se você sabe sim. Deus nos deu como propósito o grande mandamento e a grande comissão. São 5 propósitos que nós temos universal. Todos nós temos esses propósitos. 5, o grande mandamento é amar a Deus, amém? Temos que amar ao Pai com todas as nossas forças, não podemos relativizar isso. Temos que amar ao Senhor, temos que desejar esse amor.
temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso significa serviço. Que todos aqui, eu quero profetizar que todos que estão aqui, 100% do que estão aqui, trabalham nessa igreja para a edificação desse corpo. Mas a grande comissão é você ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que nós precisamos de, queridos, não é só aqueles que estão perdidos, são aqueles que estão frios também. Então vá atrás daqueles que estão, em nome de Jesus, frios na fé, e vá atrás deles e traga hoje para a igreja nesse culto à noite. E aí eu quero profetizar na sua vida, que você vai começar a conectar pessoas para a fogueirinha. Essa fogueirinha vai se multiplicar em nome de Jesus. Queridos, o Espírito Santo está dizendo: não fique parado, não fique morno, não fique estático. O Espírito Santo está dizendo: eu preciso que você cresça e dê fruto, queridos, porque só aquele que está preparado para frutificar, que frutifica. E eu quero profetizar isso hoje. Hoje o Espírito Santo, eu profetizo que o Espírito Santo aquece o seu coração, para que você não fique estático, parado, achando que é normal. Não é normal, queridos. Nós como igreja precisamos de nos estimular uns aos outros, dizendo: não, você precisa de estar no corpo, sim. Isso é um engano do diabo na sua vida. Você precisa de se fortalecer no Senhor. Você precisa da igreja. Queridos, e aí sim nós vamos começar a ganhar vidas para Jesus, porque os propósitos são esses. Os propósitos é ser discípulos e parecer com Jesus, você vir à igreja, você começar a crescer espiritualmente. E você começar a conectar pessoas que não estão aqui, ao seio da igreja. Porque o Senhor está dizendo: é se batizando, é criando aliança com Jesus. E eu quero profetizar isso hoje na sua vida, que o seu crescimento gerará frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos de constrangimento, para que as pessoas que estejam à sua volta possam ver que existe luz, possam ver que existe, queridos, sal, gosto. Eu não sei se você sabe disso, mas quando nós falamos de sal, nós não falamos de sabor propriamente dito, mas nós falamos de criar sede nas pessoas. Queridos, eu quero profetizar que aonde você estiver, você vai ser uma luz para trazer claridade ao caminho das pessoas que estiverem ao seu redor. Mas também eu quero profetizar em nome de Jesus, que junto com isso, você vai criar um ambiente de sede espiritual para aqueles que precisam de Jesus, porque Jesus é a água da vida. Esse ano é o ano da fonte, aleluia! E nós precisamos de gerar sede em todas as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas busquem essa fonte que é Jesus. Queridos, eu quero em nome de Jesus trazer esse ambiente de crescimento espiritual sobre a sua vida, crescendo na nossa espiritualidade. É saber que nós temos estágios para crescer, queridos. Nós precisamos de desejar isso, e eu quero claramente dizer para você, eu não sei se você já é um crente antigo, um crente novo, chegou agora, mas se conectar no ambiente do corpo de Cristo fará toda a diferença para você. E aí você começará, em nome de Jesus, a desejar ler a Bíblia e orar. Queridos, isso é uma coisa
tão séria, uma coisa tão profunda, que eu recebi recentemente um áudio, não sei quantos ouviram, não sei quantos tiveram a oportunidade de ver isso, mas os pastores no Rio Grande do Sul têm tido dificuldade de ler a Bíblia e orar. Tal é a frieza espiritual daquele ambiente. Isso não é simples assim. Você pode ser um crente muito antigo, conhecer a Bíblia, ter lido a Bíblia várias vezes, queridos, mas não é sobre isso. A palavra de Deus diz que Jesus é o Verbo e se tornou carne e viveu entre nós. A palavra de Deus diz que o Verbo, que o Senhor Deus deu o Verbo, que é o seu único Filho unigênito. Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra. Quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro qualquer. Quando você está lendo a Bíblia, você está lendo Jesus. Você está se conectando com o Espírito Santo. Não podemos relativizar isso. Não interessa a minha pós-graduação, o meu curso superior, não importa os técnicos que eu tenho. Eu quero dizer para você que o mais importante para você será se conectar com a palavra de Deus. Porque se você se conecta com a palavra de Deus, queridos, você se conecta com o próprio Jesus. E eu quero profetizar isso na sua vida. Eu já tenho muito tempo, já li muitas vezes a Bíblia, talvez nem tenha lido a Bíblia toda, mas eu quero te incentivar a isso. Porque ler a Bíblia toda significa você ler 3 capítulos da Bíblia como um livro, até terminar, e você lê a Bíblia em um ano. Mas se você quiser diminuir esse tempo, você vai ler 6 capítulos da Bíblia, e você vai ler em 6 meses. Queridos, em nome de Jesus, não relativize a leitura da Bíblia, porque isso faz com que o seu coração se conecte com Jesus, com a essência da nossa fé. E aí, se você começar a ler a Bíblia, você vai ser um homem e uma mulher mais espiritual. Você vai começar a ter um crescimento genuíno, padrões diferenciados. Você vai começar a policiar os seus pensamentos e a sua fala. O seu comportamento, com certeza, será um comportamento que refletirá a essência e a presença de Jesus. E é exatamente isso, queridos, que nós estamos falando. Mas é interessante porque eu gostaria de trazer aqui, nesse tópico que nós estamos falando sobre crescimento espiritual, que existem momentos que nós precisamos de reparar, precisamos de consertar, precisamos de voltar ao início de tudo. Queridos, muitas vezes nós estamos na igreja, nós já conhecemos tudo, a nossa fé, e eu quero dizer que é por isso, exatamente por isso, é que muitos se perdem. É por isso que muitos jovens estão na igreja, crescem na igreja, e de repente se descambam a um nível de carne, a um nível de perversão, que foge ao controle de uma espiritualidade, de um crescimento, porque não leram a Bíblia, porque relativizaram, porque acharam que a fé era uma fé puramente logística. Vou à igreja, cumpro um protocolo e está tudo bem. Eu quero dizer para você que não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre vir à igreja. Como falei, vir à igreja, queridos, é muito importante. Porque é aqui que você vai ter, na escola dominical, em todos os outros ambientes, com o seu pastor, na multidão de conselhos, que há sabedoria. Mas eu não estou falando só disso.
Eu estou falando de você desejar se conectar. É você agora, na hora da mensagem, está prestando atenção no que eu estou falando. Você está se conectando, você não está se preocupando com outras coisas. Eu conheço, glória a Deus, pelo ministério de louvor dessa casa. Porque eu conheço ministério de louvor que está louvando aqui no altar e quando chega na hora da palavra vai lá para fora para ficar de conversa fiada. Porque a hora da palavra é a hora mais preciosa. Eu não estou falando isso porque eu estou pregando, porque daqui a pouco eu vou embora. Quem vai ficar aqui vai ser os seus pastores. Mas dê importância para esse momento. Porque é nesse momento que você é edificado. É nesse momento que você entende as coisas que o Espírito Santo quer falar para você. E aí eu gostaria de trazer uma palavra, um versículo, que pode nortear esse momento que eu gostaria de falar de crescimento também. Neemias 3:1 diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na. Neemias 3:1. Assentaram-lhe as portas, continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananel. Neemias reconstruiu as portas. Havia uma grande destruição, mas as portas das ovelhas, quem reconstruiu foram os sacerdotes. Quem reconstruiu foram os sacerdotes. Segundo as Crônicas 20:20 diz assim: crede nos profetas e prosperareis. Crede nos profetas e prosperareis. Nós vivemos num tempo tão difícil que você pode estar incrédulo com os representantes espirituais que chegam até você. Mas o Senhor está dizendo: crede nos profetas, crede nos seus pastores, porque a minha promessa para você é que você vai prosperar. Pode ser que você esteja frio espiritualmente, mas o Senhor manda te dizer, igreja, que é tempo de reconstrução. É tempo de você entender que não dá para ficar da mesma forma que você está. É tempo de você entender que você precisa se posicionar para que Jesus comece a fazer uma grande obra neste lugar. Igreja do Senhor Jesus Cristo em Irajá, Deus tem algo grandioso para com vocês. Mas é necessário que todo paradigma seja quebrado, que toda resistência seja tirada, e que você confie naquilo que o Espírito Santo está falando através da sua palavra. E aí, queridos, como falei, essa foi a primeira e a única porta que foi reconstruída pelos sacerdotes, a porta das ovelhas. Ela ficava próximo ao tanque de Betesda, na qual Jesus passou por aquela porta para curar aquele paralítico. Jesus passou por aquela porta, querido, sabe por quê? Porque ele é o sumo sacerdote. Queridos, eu quero, em nome de Jesus, dizer para você uma coisa. Você precisa de se conectar com a vontade do Senhor, sabe por quê? Porque a responsabilidade de estarmos aqui, assim como o pastor orou, é uma responsabilidade muito grande. Queridos, como pastores, a palavra de Deus diz que aquele que há muito dado, é muito cobrado.
Então, ore pelos seus pastores, ore pela sua superintendente, ore pelo seu bispo, ore, porque não é fácil estar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: estar aqui é algo que tem a ver com uma escolha de Deus para nós. Mais do que isso, é saber que você pode confiar em nós e deixar o juízo para Deus. Porque se nós estivermos fora da posição, quem vai nos cobrar não será você, queridos, será o Senhor. Então confie no que a palavra está dizendo. Em nome de Jesus, que toda resistência seja tirada do nosso meio. E que você veja essa igreja como uma igreja para que verdadeiramente você tenha uma família para pertencer. Que você tenha pastores que você ama, pastores que você ora por eles, pastores que você pode contar, queridos. Porque Jesus foi o sumo sacerdote, mas Ele conta com todos nós como pastores, para cuidar do seu rebanho. E eu quero profetizar isso hoje na sua vida, que você vai crescer, e aquilo que precisa de ser reparado, vai ser reparado na sua vida. Jesus quer reparar, queridos, porque aquela porta das ovelhas era exatamente a porta usada para que as ovelhas, para o sacrifício pelo pecado, entrassem por elas. Por isso era necessário que os sacerdotes a edificassem. E porta é um lugar de decisão. Você entra se você quiser. Você entra se você quiser. Por isso, queridos, o Espírito Santo manda te dizer: eis o tempo da decisão, de você ser uma pessoa frutífera, uma pessoa que no nome de Jesus ora pelos seus pastores, uma pessoa que abençoa, queridos, e que não cria resistência, que não traz dificuldade para o ministério. Tem pessoas tão críticas, queridos, que elas acabam prejudicando a caminhada. E eu não sei se você sabe, mas a caminhada, ela acontece no ritmo do mais lento. Ela não acontece no ritmo do mais veloz. E eu quero profetizar em nome de Jesus um padrão nessa igreja, que todos estão no ritmo do seu pastor. Eu quero profetizar, queridos, que o Espírito Santo começa a agir na vida de cada um. Porque nós temos um livre-arbítrio. 96 anos, pastor? 96 anos. E o que você está fazendo aqui, queridos? Eu quero profetizar que você é um ganhador de almas. Eu quero profetizar que o ministério universal, o propósito de Jesus na sua vida se cumprirá. Que quando você chegar lá no grande dia e você ouvir de Jesus: venha para cá, bendito do meu Pai, porque você cumpriu aquilo que precisava ser cumprido. Queridos, muitas vezes o nosso foco está tão material, tão nas coisas que nós podemos ter nesse mundo. Eu não estou dizendo que o nosso Deus não é Deus de arrogância, não é sobre isso, mas é aonde está o nosso coração. E aí, quando chega no momento da morte, quando chega lá naquele momento que você está lá, que as pessoas estão, porque você, graças a Deus, ainda não está. Chega lá no hospital e fica lá, na cama, acamado. E aí você se lembra que você precisava de reparar com alguém que você deixou de falar, que você ficou chateado e não falou mais.
Aí você lembra que o seu relógio de ouro que está na sua casa não vale tanto quanto as suas amizades, quanto o seu amor pela sua família. Aí você lembra uma porção de coisa, porque, queridos, o que importa no final são os nossos relacionamentos e quem nós vamos levar para o céu junto conosco. Porque o resto vai ficar tudo aqui. Então eu quero muito que você entenda e perceba que existem princípios espirituais que precisam nortear a nossa caminhada e o nosso crescimento se reflete, tem a ver com isso, queridos. A maturidade espiritual tem a ver com as nossas escolhas, aonde está o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amém? João 10, 7 diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. Entre por essa porta das ovelhas. Entre por essa porta das ovelhas, ela já está sendo restaurada na sua vida. Eu quero profetizar isso hoje, queridos, que esse caminho que o Espírito Santo está fazendo na sua vida é um caminho de reconstrução, é um caminho de escolha, é um caminho que você vai deixar tudo para trás, esquecendo para trás as coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós precisamos de entender isso, queridos. Reedificar a nossa vida tem a ver com um lugar de entrega total ao Senhor. Você está ouvindo tantas coisas aqui essa manhã, e eu quero profetizar em nome de Jesus que você não será mais o mesmo quando você sair daqui. Porque você vai vir aqui, sabe para quê? Para dar o seu melhor óleo. Você não vem aqui, queridos, para conversar com o seu irmão. Você não vem aqui para estar colocando em dia uma pendência. Você vem aqui para ser um adorador. Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra de Deus diz que você precisa de ser como aquele azeite da prensa, para que esse azeite da prensa possa ser combustível para a luz que brilha nesse altar. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você está na sua maior dificuldade, quando você está na sua maior necessidade, e você deixa tudo e vem buscar a presença de Jesus, aí eu quero dizer para você uma coisa: esse é o seu melhor óleo. E é aqui, ó, que a luz fica mais acesa. E é por causa da sua presença aqui. É por causa da sua presença. Queridos, o Espírito Santo diz que é tempo de crescer. É tempo de crescer, é tempo de sair do nosso nível e desejar aumentar a nossa espiritualidade. É tempo. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para que a gente possa ter esse culto racional, nós precisamos de desejar crescer. Nós precisamos de declarar que Jesus é o Senhor. É um relacionamento diário, queridos. É essa porta que é restaurada, que é aberta em nossas vidas para que Jesus possa passar. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Queridos, todos nós, o maior desejo do Pai é que nós, como cristãos, possamos conhecer ao Pai como as águas cobrem o mar. E você só vai conhecer ao Pai quando você chegar na sua casa. E eu vou te até desafiar.
Se você fizer isso durante 21 dias, você não para mais. Porque se você fizer alguma coisa durante 21 dias, vira hábito. E aí você vai chegar na sua casa hoje e vai falar assim, hoje eu começo a ler, não deixa para segunda-feira não. Segunda-feira todo mundo quer emagrecer e segunda-feira passa e ninguém faz, não é verdade? Então, hoje, você vai começar a ler 3 capítulos da Bíblia. Começa lá de Gênesis. Se você é novo na fé, eu te aconselho a começar em João. Mas se você não é novo na fé, começa lá em Gênesis, vem para a igreja, para a escola dominical e tira a dúvida com seu professor ou com seus pastores. Você vai ver como é que você vai romper. E aí você vai começar. Anota lá na Bíblia, comecei a ler hoje, ó. E aí quando chegar daqui a 1 ano, você vai ter lido toda a Bíblia e você vai ficar assim, como assim? Como eu aprendi coisas que eu não sabia? Meu Deus, como o Espírito Santo está falando comigo. Gente, é tão lindo isso. É uma experiência tão rica. Não sei se você, eu não vou te perguntar não. Vou deixar para você. Mas se você ainda não lê a Bíblia toda, queridos, comece hoje. Seja desafiado a prosperar no Senhor. Como um espelho desvendado, contemplando o espelho, a glória do Senhor. Na sua própria imagem, como no Senhor no Espírito. Sabe? Faça isso, o Senhor quer abençoar a sua vida. Eu e o Zé temos um testemunho muito lindo que nós começamos a fazer casa de paz lá na igreja. E nós fizemos com um casalzinho que estava chegando na nossa igreja. Nós não conhecíamos a história deles e eu falei assim, o pessoal já tinha todo mundo já escolhido as casas de paz. Aí eu falei assim, vocês gostariam que a gente fizesse uma casa de paz com vocês? Ah, gostaríamos sim, pastora. Aí nós fomos para a casa deles toda sexta-feira. A casa de paz acontece durante 7 sextas-feiras, né? Aí a primeira coisa que a gente, assim, começou a entender, não, assim, a gente conversando, falei assim, vocês leem a Bíblia todo dia? Vocês oram todo dia? Aí eles falaram assim, não. Aí eu falei assim, então tá. Aí o Zezinho tinha, gente, dentro da mochila dele, bloquinho, tinha post-it, tinha tudo. Eu sei que ele encheu a mesa deles dessas coisinhas. Falei assim, ó, você vai ler a Bíblia e você vai escrever os versículos que você gosta, e aí você vai começar a decorar eles. Queridos, quando chegou na semana seguinte, o negócio já estava assim, ó, na parede. Aí quando chegou na outra semana, o negócio estava assim. Olha, foi um negócio tão lindo, que eu falei, meu Deus. E eles falaram assim, pastora, quando a gente começou a ler a Bíblia, o Espírito Santo começou a falar com a gente. A gente começou a entender os caminhos, porque uma das coisas que ele sentia, pela dificuldade que ele teve com os pais, e ela também, porque ele não foi criado com o pai, nem sei se conheceu o pai, ela conheceu o pai, mas foi criada pela avó, enfim, não tinha um relacionamento muito bom com Deus, por causa desses relacionamentos. Queridos, eles começaram a ouvir o Espírito Santo, eles começaram a entender caminhos, e isso foi assim, muito tremendo, porque às vezes a gente acostuma, fica religioso. Eu já vou na igreja, eu já vou na escola dominical, eu já vou no culto à noite, então não preciso de ler, porque eu já ouvi. Ou então fica naquele negócio de internet. Eu esqueci o nome da devocional que tem uma devocional que todo mundo gosta, Glorifique, sei lá o nome. Sei lá, tem uma porção de coisa. Mas ler a Bíblia mesmo que é bom, ninguém lê. Queridos, é o livro de Provérbios todo dia. Desde 2003 eu leio o livro de Provérbios diariamente. Hoje eu vou ler ainda o capítulo 19. O capítulo 19. Porque se renova. Ah, sim, obrigada. Porque o capítulo 19? Porque o capítulo 19? Porque hoje é dia 19. Eu leio todos os dias o capítulo do dia. Amém, queridos? Obrigada, Zé. Então, você precisa de ler o Provérbios todo dia. Provérbios é Provérbios. Os outros livros que você tem que ler 3 capítulos. É desse jeito aí.
E aí, queridos, isso aconteceu com eles. Quando chegou no Peça, eu acho que alguns de vocês ouviram em algum momento, que eu falei sobre o Peça, que são 3 festas que tem, bíblicas, que é a Páscoa, que é o Pentecoste e que é o Cabanas. O Cabanas eu não sei exatamente, tabernáculos. E aí, são 3 festas que o Senhor fala assim: não apareçam perante mim de mãos vazias. E aí, quando eu falei isso na igreja, ela, a esposa, ela queria um emprego. E ela tá, assim, normalmente, queridos, quando o Senhor faz, Ele faz imediatamente, porque Ele prova que Ele é Deus. Quando você pede, age com fé. Os milagres vêm meteóricos, né? E aí o que aconteceu foi que ele já se alimentando na fé, ela buscando a presença do Senhor. E aí o que aconteceu? Ela começou a pedir ao Senhor a bênção da porta de emprego, que já não acontecia há muito tempo, estava tentando, mas não chegava. E quando o Senhor falou ao coração dela a respeito da oferta do Peça, ela deu uma oferta e falou: Senhor, eu quero ser abençoada no meu emprego, eu quero um emprego para mim, através desse voto que eu estou fazendo com o Senhor. E quando foi essa semana, na quinta-feira, ela falou assim: pastora, eu preciso de falar com a senhora. Eu falei assim: oh, glória, consegui um emprego. Eu falei assim: glória a Deus. Ela falou assim: mas foi por causa do Peça, tá? Assim, não foi eu que falei, foi ela que falou. Ela falou assim: pastora, eu dei a minha oferta, e eu falei: Senhor, eu quero o meu emprego. E ela fez aquele voto ao Senhor, e o Senhor abriu a porta para ela. Querido, isso é tão profundo, porque às vezes a gente não entende o que é coisas espirituais. A gente vem na igreja, a gente está aqui, mas a gente não acha que precisa de falar com outro irmão, que precisa de vir à igreja também. A gente não acha que precisa de ler a Bíblia todo dia. A gente não acha que precisa de se conectar com Jesus. A gente não acha que precisa de fazer o dever de casa. Queridos, precisamos. Teve uma outra história, uma outra experiência rapidinha que eu gostaria de compartilhar com você. Eu costumo dizer, não sei quantos já ouviram eu falar isso, que quando eu perco alguma coisa, eu dou ordem para que aquele objeto ele apareça. Não sei quantos, quem já ouviu falar isso aqui? Só o Altair? Só o pastor? Só a irmã Rita? Amém. Teve uma pessoa aqui também que falou assim: pastora, não sei se foi daqui ou de outra igreja, pastora, eu fiz e aconteceu. Eu falei: glória a Deus, porque é no nome de Jesus, não é simpatia não. É o nome de Jesus que tem todo o poder. Só que você precisa de entender o seguinte: os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então nós temos autoridade nessa terra, e você às vezes não sabe que tem essa autoridade. E aí uma irmãzinha falou: pastora, tem que te contar um negócio. Eu falei assim: Falei assim: olha, eu estava procurando uma identidade do meu marido há muito tempo. Eu já não aguentava mais procurar. Aquilo estava estressando a gente. Só que aí eu lembrei que a senhora falava a respeito da ordem para aparecer. E aí eu falei assim: eu dou ordem. Inclusive era assim, já tinha perdido uma, já tinha feito outra, e a outra também já tinha sumido. E não conseguia achar. Aí, eu dou ordem a essa identidade que você apareça em nome de Jesus. Queridos, na hora, eu falei assim: mas foi na hora assim? Eu falei assim: foi na hora, pastor. De repente, a gente estava sentado no sofá, aí a gente viu um negócio brilhando debaixo da rodinha do sofá. Mas, como o sofá era velho, não tinha jeito de ser plástico do sofá, né? Então, alguma coisa estava ali debaixo. Falei assim: levanta o sofá que eu vou ver o que é esse negócio brilhando aqui. Era a identidade antiga. Antiga, naquele mesmo momento. Só que aí ela falou assim: não, Senhor, eu quero é a outra. Eu quero é a outra, Jesus. Em nome de Jesus, eu quero a outra. Aí, eles começaram freneticamente a procurar mais uma vez. Só que aí,
o Espírito Santo lembrou a ele que ele tinha guardado dentro do carro, dentro de uma caixinha que estava não visível a ele, que ele já tinha procurado naquele mesmo lugar e não tinha achado. E aí eles acharam as duas, naquele mesmo momento. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes, queridos, nós aceitamos a Jesus, nós vimos para a igreja, às vezes até oramos, eles são pessoas espirituais, leem a Bíblia, oram, mas não acreditam nos milagres, não acredita no poder e na autoridade que nós temos. Às vezes a casa está numa maior brigadeira, e em vez de você orar, você fica brigando junto. O que você tem que fazer? Dou ordem para que volte ao normal em nome de Jesus. Queridos, se você começar a ser mais espiritual, você vai ver o que vai acontecer com você. É desse jeito. São coisas maravilhosas que o Senhor quer usar. E quando essa porta é restaurada e aberta, Jesus opera maravilhas. Jesus quer operar maravilhas através da sua vida. João 15:5 diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, nesse, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de desejar o crescimento, precisamos de nos conectar com o Senhor e estar na posição para que o Senhor faça milagres, não só em nós, mas através de nós. E para fechar essa palavra, eu queria falar para você que o Senhor quer fazer com que exista uma recompensa para você com aqueles que verdadeiramente fazem a vontade do Senhor. No início, quando eu comecei a pregar, eu falei que existem propósitos universais e que todos nós, daqui da nossa igreja, toda a igreja metodista, todas as igrejas evangélicas precisam se conectar nesse propósito. Quer amar a Deus sobre todas as coisas, quer amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é o serviço. Amar a Deus é vir na igreja, enfim, ler a Bíblia, buscar a presença do Senhor em oração todos os dias. Também é fazer discípulos. Em nome de Jesus, você não vai deixar de ligar para uma pessoa que você esteja agora sentindo no coração da igreja, queridos. Em nome de... Sabe qual foi a estratégia que o Senhor me deu? Essa semana, que cada membro, cada líder iria se conectar com 3. Só para fazer eles virem à igreja, não deixar a peteca cair. Vir à igreja e fazer parte de um encontro que nós estamos fazendo, um encontro com Deus de revisão. Eu não sei quantos já ouviu falar, pastor, eu quero muito que você esteja fazendo aí essa ponte, mas se vocês já fizeram parte de um encontro com Deus, queridos, você vai falar assim, mas não foi legal o encontro com Deus que eu tive. Eu quero só dizer para você, mais uma vez, isso tem a ver com o que a gente vai fazer aqui agora. Estamos fazendo aqui agora. Está na hora de você olhar para frente. O encontro com Deus é algo que vai abençoar a sua vida. Nós vamos fazer um encontro com Deus de revisão. O pastor, se não tiver o link, eu passo para passar para vocês. Esse encontro será no dia 1º de junho, lá na Igreja da Ilha. Será de 7 da manhã às 22 horas. Mas é aquele encontro que vai fazer você realmente se reconectar com coisas assim que Deus quer na sua espiritualidade. Não tem a ver exatamente com o encontro com Deus que você já fez. São coisas diferentes, mas que tem a ver, lógico, porque é revisão. Então, é importante que a gente pense nisso, porque quando a gente busca a presença do Senhor, o Senhor, Ele interage conosco, é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer fazer na nossa vida através de nós, irmãos. Então, eu gostaria muito de te incentivar aí, nesse encontro com Deus de revisão. É uma oportunidade que você tem para se conectar mais ainda com Jesus, entender caminhos para que você possa romper
Que você seja frutífero na casa do Senhor. Que você seja uma pessoa cheia da unção do Espírito Santo. Quem vai estar lá falando para nós vai ser o pastor Flávio Serpa, SD, o pastor Rodrigo Nascimento, SD, o pastor Romeu. O pastor Romeu hoje tem uma igreja chegando, se já não passou de 1000 membros. Queridos, e aí você vai falar assim, pastora, você está falando de números? Não, eu estou falando de almas. Porque são almas que nós vamos levar para o céu. É ou não é, queridos? Estou falando de almas ou de números? Estou falando de almas ou de números? De almas. Então eu quero muito que você pense nisso. Porque nós não podemos, queridos, continuar com a nossa porta destruída. Ou nós deixamos Jesus entrar pela nossa porta, ou nós não seremos frutíferos. E eu quero profetizar na sua vida que assim será com você, em Ezequiel 44. Será que a mídia pode colocar essa referência? Ezequiel 44, 16 e 17. Obrigada, tá? Diz assim: eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa. Quem está falando isso, que vai fazer com você, com aqueles que desejam reparar as portas, queridos, é o Senhor. Aquele que deseja reparar as portas, o Senhor vai fazer com que coma a sua mesa. Está lembrada daquela mulher que queria só a migalha, e só a migalha fez com que a filha dela fosse curada? Está lembrada disso? Hein, queridos? Ele está dizendo, eu vou fazer você comer a minha mesa. Eu vou fazer você comer a minha mesa. A recompensa é do Senhor. Queridos, deixa eu falar uma coisa com você. Você quer um milagre? Você está buscando por um milagre? Você quer alguma transformação? Você quer alguma coisa do Senhor na sua vida? Sabe quem é que vai fazer isso com você? Quem é? Você acha que é o homem? Você acha que é o homem mesmo que te dá as coisas? Hein? Quem é que você acha que vai fazer com você, você chegar onde você quer? Hein? Quem é que você acha que vai fazer você sentar à mesa? Fala para mim. Hein? É o Senhor, queridos. A recompensa vai vir dele. Busque ao Senhor. Se comprometa em restaurar a sua porta, para deixar Jesus entrar, porque Jesus não entra em porta quebrada. Você está entendendo isso, queridos? Jesus não vai entrar numa porta que seja defeituosa. Então, em nome de Jesus, restaure a sua porta, para que Jesus possa entrar. E a palavra do Senhor está dizendo que Ele vai fazer você chegar à sua mesa. E aí, quando todo mundo estiver em desespero, sabe como vai ser com você? E a paz de Deus, que excede a toda a compreensão humana e que guarda o seu coração. É desse jeito, queridos. Quando nós estamos, ainda que nas lutas, na presença de Jesus, o que acontece conosco é que há uma segurança. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que se coloca no esconderijo do Altíssimo. Há descanso para ele. Há descanso para ele. Há descanso para ele. Aquele que é convidado a comer com o Pai. E aí eu vou te mostrar mais coisa ali desse versículo. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Pode passar? Preste atenção no que você vai usufruir
quando você estiver com a sua porta reparada. Preste atenção quando você desejar buscar tanto a presença do Senhor e cumprir os seus propósitos. Queridos, não adianta só você amar a Deus. Você tem, em nome de Jesus, que trabalhar para Ele. Você tem que fazer discípulos, como Ele disse que você tem que fazer. Você tem que fazer com que esses discípulos fiquem na comunhão da igreja, ou seja, trazê-los para cá. Vocês estão entendendo isso? E se parecer com Jesus. Estar na estatura, crescimento, daquilo que Ele fala para você estar. Aí, olha só o que diz, e eu quero terminar essa palavra, mas eu quero que esse último versículo fique no seu coração. Você já sabe que tem que reparar a sua porta, você já sabe que para Jesus entrar tem que reparar, amém? Amém, queridos? Tem que reparar, para Jesus entrar tem que reparar. Aí, você vai sentar à mesa, porque quem te convida para sentar à mesa é o Senhor. Amém? Eu quero que você pense nisso, queridos. Quem te convida para sentar à mesa é o Senhor. Eu queria só abrir um parêntese aqui, rapidinho, um minutinho. Ontem o meu filho me ligou, e ele falou assim para mim: mãe, como é que é esse negócio de Jó? Poxa, Jó foi tentado lá pelo diabo. Assim, como é que funciona esse negócio? Aí eu falei para ele assim: meu filho, nós temos sempre, a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela está ali para nos falar alguma coisa. Eu tenho feito também uma outra oração. E a minha oração, nesse nível de Jó, é: eu anulo toda a acusação de Satanás contra a minha vida, contra a minha igreja, contra a minha família, parentela, porque eu sou justificada pelo sangue do Cordeiro. Jó estava toda hora fazendo sacrifício, não é verdade? Toda hora ele fazia sacrifício lá para poder ser justificado. E o Senhor, em Provérbios, fala assim: meu filho, faz aí a coisa direitinho para que não tenha nada, que ninguém te acuse de nada, sabe? E às vezes, queridos, eu vou te dizer um negócio. Às vezes você deixa de ler a Bíblia e você deixa de trazer ao seu coração revelações que você está errando, e o diabo está, te tentando, fazendo. Aí você não entende por que as coisas ruins acontecem com você. Porque Deus é justo. Então você tem que ler a Bíblia. Queridos, repita comigo: lê a Bíblia. De novo, lê a Bíblia. Orar. É isso aí. É o dever de casa. Amém, queridos? É simples assim, é ler a Bíblia e orar. Porque quando você faz isso, você busca, a palavra de Deus diz que coisas ocultas e escondidas. Pode botar lá na referência que eu não tinha terminado ainda, tá, querida? Coisas ocultas e escondidas te são reveladas, para que você possa alcançar misericórdia da parte do Pai. E aí, olha só, recompensa para você. E será que quando entrarem pelas minhas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de... O que significa o linho? Ele está dizendo aí: não vestirão, não porá sobre eles lã. Sabe por quê, queridos? Porque quando, pega essa chave aqui. Você trabalha, não trabalha? Você faz coisas, não faz? Quando você estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer com que, ainda que você esteja trabalhando, isso não seja um peso para você. Sentar à mesa, queridos, é entender que nós temos um padrão. Sentar à mesa é desfrutar
de uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Sentar à mesa significa que você vai buscar ao Senhor e que você vai sentar à mesa num padrão de que você desfrute dessa vida sem se cansar. Sem se cansar. Pegou a chave. Pegou a chave, queridos. Veste não porá entre eles, quando servirem nas portas do ar. Em nome de Jesus. Você quer a sua porta restaurada? Você entendeu que é uma opção que nós temos? Eu quero profetizar isso, que você vai ser cheio da unção do Espírito Santo, para fazer as melhores escolhas na sua vida. Que Jesus abençoe, em nome de Jesus. Pode fazer apelo, pode... Queridos, eu não sei o que tocou no seu coração hoje. Eu não sei se tem alguém aqui que não aceitou a Jesus ainda. Não sei se tem alguém aqui que precisa de renovar a sua aliança com Jesus. O meu primeiro apelo é esse. Eu não sei se tem alguém aqui que não fez ainda, está aqui há tanto tempo e não fez uma aliança com Jesus. Queridos, precisamos aliançar com Jesus. Aí, está aqui há tanto tempo e não trouxe ninguém para Jesus. A gente está no mês de maio, não trouxe ninguém para Jesus. Deus está dizendo: repara a tua porta, porque eu quero te usar, meu filho e minha filha. Você não pode acostumar com a vida que você vive neste lugar, queridos. Esse lugar não é só para você. Esse lugar é para todos que estão lá fora se perdendo. E até aqueles que não voltaram mais, que você precisa de resgatar. Está entendendo isso? Fica de pé, igreja. Fica de pé. Fica de pé. Queridos, eu quero te convidar. Se você entendeu essa palavra, se essa palavra tocou o seu coração, se você entende que é uma escolha você ter a sua porta restaurada, a porta da ovelha, Jesus quer passar por ela, mas ela não pode estar danificada. Você precisa de quebrar paradigmas, você precisa de aumentar a sua espiritualidade, você precisa de fazer coisas que você não está fazendo. Jesus está falando que você tem que fazer e você está relativizando, para que você sente à mesa, para que você não pegue peso sobre a sua vida. Deus quer que você troque de fardo hoje com Jesus. Amém, queridos? É de fardo que Jesus quer trocar. Ele quer fazer com que a sua caminhada seja leve a partir de hoje. E aquele que deseja receber uma oração, que pode trazer leveza na sua caminhada, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, queridos. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença agora, porque nós profetizamos, Senhor, que grandes coisas tu farás. Espírito Santo de Deus, tu és Deus para completar a obra que tu começou. Senhor, em nome de Jesus, vai tirando, em nome de Jesus, toda resistência. Senhor, a tua palavra tem sido pregada nesse altar. Existe, Senhor, nesse tempo, Senhor, um padrão de estimular os teus filhos a crescerem na tua presença. Pai, continua falando nesse tempo, Senhor, através desse versículo que foi escolhido, meu Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo. Aqueles que ainda não entenderam, Senhor, que eles sejam tocados aí no banco onde eles estão. Pai, no nome de Jesus, mas faz essa igreja frutificar.
Faz essa igreja, Senhor, entender, meu Pai, um novo padrão, esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu os abençoo para prosperar, em nome de Jesus. Amém.